Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma temporada. Dessa vez estamos no Pestana Hotel em Orlando e promete muito. Você que quer saber sobre o Pestana Hotel, olha aí, preste atenção. Está em todos os lugares, é global. Olha só a história do Pestana. Quem descobre o Pestana Hotel Group fica sempre com vontade de voltar. Porque encontra mais de 100 hotéis espalhados pelos 4 cantos do mundo e fica a conhecer as 4 marcas Pestana: Hotels & Resorts, Pousadas de Portugal, Collection e Pestana CR7 Lifestyle. Agora só falta descobrir onde vai querer ficar. Então, meus amigos, nós estamos aqui com o nosso grande amigo Vinícius Bicalho, um grande advogado de imigração. Você que quer saber sobre imigração, você que tem as suas dúvidas, você vai tirar essas dúvidas aqui hoje Na Mesa com David Pimentel. Essa temporada, estamos aqui em Orlando, no Hotel Pestana, vai lhe entregar grandes insights para você entender como empreender nos Estados Unidos. Então preste atenção, eu vou dar as boas-vindas aqui ao nosso grande amigo advogado Vinícius Bicalho. Seja bem-vindo. Obrigado, David, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Espero que a gente tenha um bate-papo enriquecedor e que vá levar muita informação relevante para os nossos espectadores. Eu tenho certeza disso. Eu quero começar desde já sabendo como você veio parar aqui nos Estados Unidos e de onde você veio. Conta um pouco da sua história, porque primeiro a gente mostra a história do empreendedor, a história de sucesso começa de algum lugar. Então eu quero saber da sua. Onde foi que você começou? De onde você veio? Fala um pouquinho disso. David, eu sou mineiro de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte. Enfim, os meus pais são de Belo Horizonte também, onde começou minha história como advogado. Sou advogado no Brasil e atualmente também nos Estados Unidos e em Portugal. Nós temos escritórios nesses 3 países. E no início da minha carreira, eu trabalhava com direito empresarial e tributário. Eu até falo que isso me ajuda muito, porque nós auxiliamos vários empreendedores que querem internacionalizar os seus negócios aqui nos Estados Unidos. Então, esse conhecimento de como funciona o business me auxilia muito. Além das questões migratórias, a gente também auxilia as questões fiscais dos nossos clientes, fornecendo para eles todas as informações que eles precisam para internacionalizar os seus patrimônios. Quando chegou em 2010... nós percebemos que vários clientes queriam imigrar, internacionalizar o seu patrimônio ou internacionalizar o seu negócio. E, a partir daí, eu comecei a me relacionar muito com escritórios americanos e portugueses. E o ponto-chave é que eu percebi que esses escritórios tinham um problema muito grande na comunicação. Eu falo que o retorno, o feedback, não era como o brasileiro esperava. E eu, como advogado desses clientes, eu ficava no meio do caminho e numa situação muito chata. Porque o cliente esperava o retorno como a gente dava no Brasil. E, na verdade, ele não tinha esse retorno, porque esses escritórios demoravam ou muitas vezes com respostas evasivas. Dentro desse cenário, eu falei, poxa, eu preciso internacionalizar minha carreira. Sim. E foi quando eu decidi me tornar advogado em Portugal e iniciar o processo também para me tornar advogado aqui nos Estados Unidos. Que é um processo mais longo, eu tive que estudar, fazer toda a parte do licenciamento. E eu brinco o seguinte, David, a forma que a gente atende, por mais que hoje eu já seja até cidadão americano, a licença seja americana, eu falo que o atendimento é brasileiro. Ou seja, com uma proximidade maior, com uma conexão maior com o cliente, para que o brasileiro possa ser atendido como ele espera. Então, eu brinco que, por mais que a licença seja americana, o atendimento é brasileiro na Bicalho. O atendimento é brasileiro e a gente vê que há necessidade de um bom advogado imigratório e também para dolarizar o seu dinheiro, trazer sua empresa para os Estados Unidos, precisa de bons profissionais. Eu vi, né, e a referência que tem do seu escritório, de você também, é que a sua empresa faz isso com excelência. Eu vejo que você tem trazido, né, buscado legalização imigratória para pessoas famosas, jogadores, grandes empresários, toda essa relação que você conquistou nesse passo a passo que você teve, saindo lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, chegando aqui, mineirinho, quietinho, tendo sucesso e fazer esse sucesso explosivo que você teve nos Estados Unidos, porque você é uma pessoa nova, querendo ou não, a gente vê aqui um advogado novo, uma carreira nova, mas uma pessoa extremamente dedicada. Esse caminho empresarial, esse caminho de empreendedor que você teve, isso na veia, o que te levou assim, qual foi o ponto aonde gerou aquele start que realmente falou assim, mudou a chave na minha mente e quer saber, eu vou vencer e vou ter escritório na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. Sei que você falou aí uma parte essencial, que foi aquela que, quando você começou, né,
E você percebeu a necessidade para os seus clientes, mas não somente isso. O que é que te motivou, né? Você ter coragem também de fazer isso, porque é um desafio muito grande. Não, é um desafio enorme. Eu falo que, primeiro, o que eu faço para os meus clientes, tanto a parte de imigração quanto a internacionalização de negócio, é fácil de vender, porque foi o que eu fiz com a minha vida, com a minha família, com o meu próprio escritório. Ou seja, eu internacionalizei ele e também trouxe a minha família para os Estados Unidos. Então, é muito bom quando você recomenda o que você fez. Porque skin in the game, ou seja, você está literalmente no jogo e acredita naquilo que está fazendo. Mas essa história é muito interessante. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e foi eu, minha esposa, mais 2 casais de amigos. Uma viagem bem turística, Nova York e Las Vegas. E a gente foi para Nova York e toda vez que eu estou em algum ambiente, por mais que eu esteja me divertindo, eu estou observando as oportunidades, tudo. Enfim, eu acho que você está sempre aprendendo, né? E teve um dia, a gente saiu para jantar em Las Vegas e na tarde do dia seguinte, todo mundo estava muito cansado e resolveu dormir. Eu tenho um hábito, eu não consigo dormir à tarde, porque se eu durmo à tarde, eu não durmo à noite. Eu também tenho esse hábito. E minha esposa adora dormir, ela pagou e eu comecei a ver propagandas na televisão e comecei a ver propagandas de advogados. E te confesso que eu achei as propagandas terríveis. Muito ruim mesmo. E naquele momento eu falei, poxa vida, eu acho que o trabalho que eu faço nos Estados... o trabalho que eu faço no Brasil, perdão, ele poderia ser um trabalho interessante. E naquele mesmo momento eu abri o meu computador, isso acumulado com o movimento de internacionalização que os meus clientes estavam fazendo, eu falei, ali existe uma oportunidade. E eu comecei a pesquisar como se tornar advogado nos Estados Unidos e ali começou o sonho. Abriu a mente. Exatamente, abriu a mente. As ideias geralmente sempre vêm assim. Essa é a visão do empreendedor, né? Isso que eu mostro sempre pro nosso telespectador que está assistindo. A visão sempre começa dessa forma. É um visionário, é um empreendedor. Ele sempre está ali pensando, ele está passeando, está com a família, está com todo mundo. Um momento de diversão. Ele está olhando as situações para gerar o quê? Mais negócios. Exato. Porque é isso que o homem faz, principalmente o empreendedor, né? Tanto o empreendedor, homem, mulher, mas quando tem essa vontade, essa determinação, o tempo todo tá prestando atenção nas coisas. Você viu uma grande oportunidade e começou naquilo ali. Daquele momento em diante, quando você começou esse processo, já vou para mais uma pergunta. Você começou esse processo, qual foi a data que você realmente começou nos Estados Unidos a atuar? Na verdade, a gente abriu a nossa primeira empresa nos Estados Unidos em 2013. Em 2013. Mas... Mais de 10 anos, 11 anos. Eu te confesso que em 2010 foi quando a gente começou a ter uma relação intensa com os Estados Unidos. Em 2010 a gente tinha muitos escritórios parceiros, né, que a gente fazia essa conexão e me ajudou muito. E no momento você veio sozinho ou você veio com alguns parceiros? Não, inicialmente eu tinha um sócio aqui nos Estados Unidos. E a partir dali eu fiz o meu processo migratório e depois eu vim com a família. Eu estava vindo várias vezes por ano aos Estados Unidos e vir com a família foi o ponto crucial, David, porque falo que na hora que você está aqui respirando o ar dos Estados Unidos é que você de fato vê as oportunidades e vê como que as coisas de fato funcionam. E quando você começou a trabalhar, você vinha sozinho? No início eu vinha sozinho. Vinha sozinho. Exatamente. É uma dificuldade muito grande, largar a família. Exatamente, mas... É um desafio. A minha esposa, ela é uma grande parceira, então assim, quando nós decidimos vir, a gente veio e eu até brinco, porque o nosso objetivo inicial, a gente veio com uma mentalidade que eu acho que nos ajudou muito no processo migratório. A gente teve uma conversa e nós chegamos à seguinte conclusão: se tudo der errado, a experiência vai ser fantástica. Vai ser fantástica, sem sombra de dúvida. E o que aconteceu? Nada deu errado e a experiência continua sendo fantástica. Nada dá errado quando tem perseverança. Se você é perseverante, não tem como dar errado. A gente fez de coração aberto e assim, eu até escrevi um texto algumas semanas atrás que eu recebia a cidadania americana e quando eu vim com minha esposa, esse era o objetivo. A gente recebe cidadania, qualquer coisa a gente pode voltar a morar no Brasil, enfim. E não, essa possibilidade, eu não vou falar que ela é impossível, mas ela é improvável. Sim. Né? Meus filhos já têm laços muito sólidos com os Estados Unidos. A minha vida profissional está 100% canalizada nos Estados Unidos. Que maravilha. A minha esposa adora o país. O meu filho mais velho, ele já
está estudando direito, já trabalha comigo no escritório. A minha filha mais nova, eu percebo que os laços dela aqui são até mais fortes do que com o Brasil. Então, óbvio, a gente não nega as nossas origens. Sou brasileiro, nasci no Brasil, mas eu tenho um carinho enorme por esse país que recebeu minha família de braços abertos e com enormes possibilidades. Eu sou apaixonado com os Estados Unidos, porque eu fiz uma analogia quando eu me tornei cidadão. Falei assim, que o amor que eu tenho pelo Brasil é como um amor de mãe, né? É de onde eu nasci, meus valores, minhas origens, minhas características. Mas a relação com os Estados Unidos é como se fosse um amor com a esposa, né? É quem você escolheu se casou, né? País, né? Viver, quem tem um alinhamento de valores com você. Então, eu acredito que o meu futuro, ele de fato está aqui na América. Isso aí, parabéns, é isso mesmo. Eu vejo aí essa história linda, maravilhosa e que hoje está dando em grandes negócios. Sim. Mas vamos lá, eu vou um pouco assim para ter um lado polêmico que eu vejo, mas são situações que tem que ser assim, clareadas, né? Eu, por exemplo, eu tenho um negócio nos Estados Unidos, atualmente estou abrindo um banco digital para trazer investimentos para os Estados Unidos. Isso tudo veio de uma ideia quando eu me deparei com algumas questões. Qual foram? Ao trazer investimentos, eu tive vários investidores tentando investir em mim, nas minhas empresas. E o fato deles quererem investir nas minhas empresas, eu falei assim, poxa, eu tenho que ter um contrato, um controle disso, porque senão acaba bagunçando. E até então eu não estava precisando de investimento. E o fato de eu perceber esses empresários, esses empreendedores do Brasil querendo investir na minha empresa, eu fui buscar o quê? Advogado, para saber como que seria isso, os contratos. Nisso, como eu conheço alguns advogados aqui também nos Estados Unidos, aqui em Orlando, comecei a perguntar a uns, conversar com outros, e eu não perguntava nomes, mas eu queria dados, né? E eu percebi que tinha muita entrada de empreendedores brasileiros nos Estados Unidos que estavam entrando com processos contra outros brasileiros que estavam investindo o seu dinheiro e às vezes de forma errada ou que estava trazendo prejuízo para eles. Então estava uma demanda grande disso, entendeu? Não vou perguntar relacionado aos seus clientes, não sei se está vendo isso, mas foi algo que eu vi e desde então eu vi uma brecha, uma situação e falei assim, por que não? Vou abrir uma empresa, entendeu? Para trazer mais segurança para esses tipos de clientes, essas pessoas que estão querendo investir nos Estados Unidos e essas pessoas que estão querendo receber também o investimento. Para quê? Para ser uma coisa perante a lei, com contratos certos, corretos e que tenha também um filtro, né, dessas pessoas. O que acontece? Hoje na internet tem uma multidão de pessoas vendendo o seu trabalho, vendendo o seu peixe, né? A gente vê pessoas honestas e também vê pessoas, estelionatários. A gente vê pessoas que estão vendendo aqui um investimento. Eu quero ter um investimento tal aqui para você investir. Na maioria das vezes é só um sonho e também uma ideia. Mas eles não têm a capacidade de gerir também aqueles negócios. E por esse motivo acaba falhando. E tem prejuízo. Só que o investidor brasileiro acaba tendo prejuízo junto com ele. Em alguns casos, os investidores conseguiram seu dinheiro de volta naquele montante que ele havia investido. Em outros, com prejuízo. Mas não é isso que o investidor quer. O investidor quer o quê? Quer lucro. Como você já trabalhou com empresas, você já trabalhou com investidores, eu acredito que isso deve acontecer. E provavelmente muito, e tem piorado essa situação. Como lidar com essas situações hoje aqui nos Estados Unidos? Porque o brasileiro está querendo dolarizar o seu real, está querendo jogar para o dólar, mas ele não sabe como fazer, não sabe em quem investir. Qual é o caminho mais seguro? Você como advogado de imigração, tem muitos que estão querendo investir, estão querendo também buscar um documento americano para ter a possibilidade de vir e viver nos Estados Unidos. Qual é o melhor caminho nesse sentido? David, a gente tem que ficar muito atento, porque eu falo que o estelionatário é sedutor, né? Normalmente Totalmente. Ele fala o que você quer ouvir, é o mais simpático da mesa. E eu sempre comento com os clientes que quando o imigrante ele chega, ou ele está vindo do Brasil querendo investir, ele é relativamente uma presa fácil. Ele não conhece o ambiente, ele tem uma imagem de que tudo nos Estados Unidos é perfeito.
Eu falo que aqui é um país fantástico, mas aqui é um mundo real. Também existem pessoas desonestas. Né? É um ambiente muito mais regulado do que no Brasil, nós temos mais segurança jurídica, mas existem pessoas desonestas. Então, é importante você buscar rastreabilidade. E eu brinco, né? A gente até, antes aqui de começar o nosso bate-papo, eu brinquei e vou repetir. Eu falo que lá em Minas tem um ditado, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E aqui nos Estados Unidos a gente fala, quando tem algo muito atípico, levanta a bandeira vermelha, né? Observa aquilo, aprofunda. Então, eu comento com os clientes, quando eles chegam ou estão pesquisando investimento, eu falo, seja rápido, mas não seja precipitado. Que é isso, tem uma boa oportunidade, aprofunde nela, busque as informações, tente buscar pessoas que possam te apoiar, que tenham reputação. Dá para você buscar a rastreabilidade dessas pessoas, né? Então, tem um acompanhamento de pessoas sérias que vão poder te passar a reputação de quem você está fazendo negócio. Eu falo que muitas vezes, vou falar algo que é até contra nós advogados. Mais importante do que está num contrato é a qualidade da pessoa com quem você está contratando. Falou tudo aí agora, viu? Porque pode ser o melhor contrato. Amigo, não tem como pegar o revólver, colocar na cabeça e exigir o cumprimento. Não pode fazer isso. Então a qualidade da pessoa com quem você está contratando, a reputação dela, a seriedade, isso é muito mais importante do que o contrato. Em que pé seja importante ter bons instrumentos jurídicos. Eu não estou negando a importância disso, mas estou dizendo que você deve ver com quem você deve casar. Eu falo casar no sentido mais amplo da palavra, é como casamento mesmo. Sim. A lei de todos os casamentos é a mesma. Algumas pessoas têm casamentos de sucesso, outras não têm. Por quê? Na hora da escolha faltou a avaliação de algum ponto de compatibilidade, né? E nós somos humanos, podemos falhar nisso. Então, no que diz respeito a negócios, buscar ajuda para isso, né? Pessoas que possam te auxiliar. Então, por exemplo, o empreendedor brasileiro, ele está querendo, o investidor, né? Ele está querendo investir nos Estados Unidos. Relacionado a leis. Você que é advogado, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Relacionado a leis, como é que ele faz para se proteger? Vamos supor, eu estou no Brasil, eu quero investir nos Estados Unidos, eu quero investir em algum empreendedor nos Estados Unidos. Como que eu me protejo perante as leis americanas e brasileiras nessa situação? Tenho que gerar um contrato no Brasil e um nos Estados Unidos? Ou somente um contrato me traz uma proteção para os dois locais? Como que isso funciona? Tem que ter um contrato, não precisa de ser 2 contratos. Agora, todo contrato, ele fala qual é a legislação vigente e onde é o foro que vai ser dirimida aquela questão. Então, é muito importante você observar isso e é importante que em todo negócio você avalie quais são as condições de saída. E aqui nos Estados Unidos tem uma diferença do Brasil, porque no Brasil a gente tem muita intervenção no contrato. Isso é abusivo, é enganoso, enfim. Pode ter aqui? Pode, mas aqui o contrato ele é mais livre. Então, contrato é contrato. Exatamente. O que está escrito normalmente é o que prevalece. Então, por isso é muito importante que tenha um acompanhamento para que você consiga entender quais são as condições de saída. Agora, o ponto-chave é de fato ver com quem você está contratando. Posso fazer o melhor contrato do mundo, mas quem é a pessoa que eu estou firmando um negócio? É uma empresa que é solvente, ela tem condição de honrar aquilo, ela tem experiência no que ela está fazendo, ela tem a licença para exercer aquela atividade. Então um exemplo, por exemplo, eu estou no Brasil, eu quero fazer um investimento aqui nos Estados Unidos, eu posso te procurar. Não, eu vou procurar o Vinícius, doutor Vinícius Bicalho, nos Estados Unidos, para ele gerar um contrato para mim nos Estados Unidos. Seria essa a porta ou gerar um contrato no Brasil? Depende do negócio. Na maioria das vezes faz sentido que o contrato seja gerado nos Estados Unidos. Suponhamos que eu estou investindo na construção. Eu vou investir num empresário, num empresário que está construindo uma casa. Ele quer ali um dinheiro, um investimento para construir essa casa para vender. Esse contrato eu faria onde? Qual seria? Ideal que seja nos Estados Unidos, a não ser que esse empresário tenha patrimônio no Brasil para responder por isso. Porque o ideal que seja sob as leis americanas, no foro americano, para que isso seja dirimido aqui. Sim, isso é mais seguro então para mim como investidor. Porque se você faz um negócio, o contrato é no Brasil, e você entra com uma ação no Brasil para depois executar isso aqui nos Estados Unidos, vai ser difícil. E para ele fazer esse contrato aqui, ele precisa de algum documento diferente? Precisa tirar algum documento americano, um visto?
Não tem necessidade. Para simplesmente você fazer um negócio, você não tem a obrigação de estar no país. E o fato dele investir nos Estados Unidos, isso abre alguma porta para ele? Questão de imigração, documento, alguma coisa? Essa pergunta é hiper interessante. Existem alguns vistos que são baseados em investimento. Mas existem uns vistos profissionais que são muito procurados. Eu falo que o simples investimento não é a garantia do visto, mas normalmente ele é a estrada que te leva ao visto. Porque muitas vezes, quando você aplica principalmente vistos profissionais, o governo americano ele quer saber qual que é o seu plano de continuidade da carreira. Sim. E muitas vezes esse plano pode ser o próprio investimento e os frutos que ele vai gerar. Exatamente. Então, o importante é entender a sua situação, o caso concreto, mas o fato de se relacionar com os Estados Unidos já é um ponto positivo. E o histórico também de investimento, isso conta na hora de uma aplicação, alguma coisa assim? Dependendo do negócio, isso pode ser positivo. Sim. O que eu falo é o seguinte, David, normalmente numa aplicação de visto não existe aquele zap, aquela carta na manga que resolve tudo. Eu falo que são pequenos detalhes que somados fazem um caso forte. Óbvio que quando você se relaciona com os Estados Unidos, fica mais fácil para o governo americano ele avaliar a qualidade do imigrante que ele está recebendo, né? Exato. E eu falo que você tem que oferecer alguns sinais. Até brinco com os clientes da seguinte forma, eu falo, olha, eu poderia estar aqui de boné e camiseta conversando com você. Eu seria o mesmo advogado, não é verdade? Uhum. Mas eu passaria a mesma credibilidade? Claro que não. Então o fato de eu estar de terno, gravata, isso passa uma imagem com mais solidez. Então, na hora de construir o processo, a gente tem que oferecer essas evidências para que deixe o governo seguro do imigrante que ele está recebendo. Perfeito. Aí a gente falou sobre aquele imigrante que está no Brasil, por exemplo, ou qualquer outro país, está querendo investir nos Estados Unidos. Agora vamos falar daqueles que estão aqui nos Estados Unidos. Agora, recentemente, o Trump, né, foi eleito. Ele vai já entrar agora, provavelmente esse bate-papo nosso vai sair depois dele já estrear como presidente. E existe uma ordem dele de deportação de milhares de imigrantes nos Estados Unidos. Só que existe aqui uma quantidade gigante de imigrantes, empresários, empreendedores, que já investiram nos Estados Unidos. A gente inúmeros imigrantes, principalmente brasileiros também, que possuem casas, carros, bens nos Estados Unidos. Como que esses imigrantes podem se assegurar para não perder esses bens? De repente está lá, acontece, a pessoa tá sozinha, ou às vezes não tem ninguém para colocar uma procuração, né? Tomar conta desses bens dele. Às vezes vai a família inteira. Como que vai? Qual é o procedimento para isso? Porque é muito importante até falar para os nossos telespectadores que estão aqui nos Estados Unidos, esses imigrantes que estão ilegais e têm propriedades, investimentos aqui nos Estados Unidos, como lidar com isso e já se preparar, né, doutor? Olha só, a eleição do presidente Trump, ela naturalmente ela vem com uma carga muito forte na questão da imigração. E eu, na semana das eleições, eu até perdi a conta de quantas entrevistas eu concedi para a imprensa sobre as preocupações migratórias. O Trump tem toda essa verborragia dele, um discurso agressivo com relação à imigração, mas eu sempre tento me ater a fatos. Tá? Primeiro ponto, independente do presidente, o imigrante sendo deportado, ele não tem o confisco do patrimônio dele. Não há isso, o patrimônio dele é preservado. Segundo ponto, quando a gente compara a gestão do presidente Trump, pelo menos anterior, eu não consigo ver o que ele vai fazer daqui para frente. A gente vai até falar o que eu acredito que vai acontecer. Mas eu consigo avaliar o que ele fez. Ele deportou menos que o presidente Obama e ele deportou menos que o presidente Biden. Então, eu tenho a expectativa, David, que haja uma diferença importante entre o discurso de campanha dele e o que ele vai implementar no governo. Por quê? A grande verdade é que, principalmente nos últimos anos, o governo Biden perdeu o controle da fronteira sul. E somente no ano passado, para você ter uma ideia, entraram 2 milhões e 50 mil imigrantes ilegais pela fronteira. Em falar 2 milhões por ano, em 10 anos, é uma grande São Paulo. É um número muito grande. 10 anos é a população da Flórida, praticamente. Então eu percebi que esse discurso dele, ele queria interagir com o americano médio. Falou, olha, a gente vai regular. Se a gente pega a última pesquisa da Gallup sobre imigração, ela traz que 75% dos americanos não são contrários à imigração. Só que eles querem imigração ordeira, de acordo com os limites legais. Eu acredito que o presidente Trump ele vai dificultar
o acesso pela fronteira sul. Uhum. Acredito que ele vai dificultar principalmente asilos, que a gente percebe que hoje existem muitos asilos reais, mas Sim. uma grande maioria fraudulento. E eu acredito que principalmente no que diz respeito aos benefícios governamentais, que a gente chama de public charge, ele também vai endurecer bastante. Agora, a deportação em massa, eu te confesso que eu não acredito. Por alguns motivos. Primeiro, que o imigrante é extremamente importante economicamente para os Estados Unidos. Totalmente. O presidente Trump é um empresário, né? Toda grande nação do mundo que tem crescimento econômico, ela depende de um crescimento populacional. E a gente vê que a taxa de natalidade hoje dos Estados Unidos não é alta. Sustenta o crescimento populacional dos Estados Unidos é a imigração. Então, se ele for seguir o que está hoje nas orientações do executivo, a gente tem um memorando da imigração que chama Doyle Memorando. Ele coloca a ordem de prioridade da deportação. Primeiro, as pessoas que colocam em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo, as pessoas que entraram pela fronteira sul dos Estados Unidos, não fronteira sul, mas pela fronteira de maneira ilegal, e cometeram crimes graves. Eu acho que ele pode até abrir um pouco esse espectro, porque ele fala em deportar imigrantes ilegais. Mas eu acho muito difícil ele deportar aquele imigrante que trabalha honestamente, tem o seu status e não está cometendo crime, porque ele criaria um caos econômico nos Estados Unidos e... Sem precedentes. Eu acho que ele não faria isso. Agora, nós vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E qual é a visão positiva que você vê nisso? Você acredita que pode sair alguma lei que possa ser benéfica para o imigrante que hoje está ilegal? Porque, querendo ou não, ele vai ter que organizar de algum lado ou de outro. É claro que agora a gente vê que a Câmara, né, o Senado já está favorável para ele. O que você acredita nisso? Olha, eu vi vários discursos dele que ele fala em tentar reter os bons alunos, ou seja, criar vias para que os estudantes, pessoas que estão aqui estudando, fazendo universidade, possam ter um caminho para ter a continuidade da carreira nos Estados Unidos. Acho que isso é uma via que pode acontecer. Seria fantástico se ele conseguisse criar uma lei onde ele separasse o joio do trigo, porque eu falo assim, que o imigrante, e principalmente o brasileiro, né? A comunidade brasileira, ela tem um perfil muito interessante, que o brasileiro vem para trabalhar. Normalmente o brasileiro não vem para fazer bagunça nos Estados Unidos. Não. Ele é um povo trabalhador. Então, eu entendo que a grande dificuldade da imigração americana é conseguir identificar o brasileiro que veio aqui para somar, para trabalhar, ele quer vencer na vida na América e criar um caminho migratório. Honestamente, eu não acredito que o presidente Trump vá fazer isso, porque seria muito fora do que foi o discurso dele. Eu espero que essa deportação que ele fala não seja uma deportação em massa, não seja maior do que os presidentes anteriores, e que ele siga as orientações atuais da imigração, não vá deturpar o que seja a legislação. Até porque eu falo o seguinte, por mais poder que o presidente tenha, a gente está falando dos Estados Unidos, um país com instituições sólidas, a gente tem um judiciário, tem um legislativo, e eu acredito que se ele extrapolar esses limites, naturalmente as instituições vão agir. Exatamente. São situações que a gente está aguardando, né? Os próximos capítulos aí à frente. Eu sei que vai trazer muito trabalho para o seu escritório. Muita gente vai te buscar, sem sombra de dúvida. E hoje, nessa atuação do seu escritório, hoje, no ambiente de imigração, são todas as áreas, todas as aplicações vocês fazem. O que acontece, David? Nós temos 187 tipos de vistos, né? Então, assim, o cardápio migratório nos Estados Unidos ele é muito vasto, né? O perfil do nosso cliente é o profissional liberal, o empreendedor, ou seja, a gente trabalha principalmente com os vistos de emprego aqui nos Estados Unidos, que são os EBs, EB1, EB2, EB3, EB5. A gente trabalha com os vistos familiares, vistos de transferência de executivo, que é o visto L, visto E, enfim. Alguns vistos nós não trabalhamos, né? Por exemplo, casos de asilo, a não ser que tenha algo muito configurado, a gente não trabalha, porque é um processo bem delicado, e hoje a gente vê muito as pessoas deturpando a finalidade do asilo. Mas a grande maioria das aplicações nós trabalhamos sim. Se tiver algo que fuja da nossa expertise, a gente recomenda buscar algum colega que seja especialista naquele visto. Isso é muito bom, doutor Vinícius. A gente vê que realmente
O imigrante, ele precisa, né, de um escritório correto, né, de pessoa correta, que vai mostrar para ele a realidade do que é a imigração nos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos, ele precisa de imigrante, precisa sim do imigrante para estar ajudando, colaborando com a economia do país, mas acima de tudo precisa que esse imigrante, né, aprenda a entender o que é a cultura americana e como é o comércio americano, né, entender o que é estar aqui nos Estados Unidos. Se todo mundo entendesse o valor, né, eu vejo aí que com esses asilos, o que aconteceu aí nesses últimos anos dessa administração que teve aqui nos Estados Unidos, que muitos imigrantes entraram, pediram asilo, mas começaram a fazer muita baderna, começaram a fazer coisas erradas, em Nova York mesmo, foi um exemplo claro disso, né? Nova York, Califórnia, não sei se foi o fato de ter tanta segurança para eles, mas começaram a fazer badernas e a zombar até mesmo do governo. Isso aí é inadmissível e eu sei que eles não vão deixar isso em branco e pode acontecer sim uma deportação, acredito, mas sejam nesse critério que você acabou de falar. De pessoas que não estão não estão correndo ou trilhando o caminho correto aqui nos Estados Unidos, né? Por mais que esteja. Exato, porque eu falo o seguinte, às vezes as pessoas elas tentam usar de um benefício migratório e falam alguma inverdade, assim. Algumas pessoas acham que o americano é bobo, o americano não é bobo, ele segue o procedimento. Totalmente. E quando ele percebe que há uma inverdade, você perde toda a credibilidade no processo. Além de cometer crime de perjúrio. Então é muito importante que o processo seja baseado na verdade. Sim. Eu falo com o cliente o seguinte, nós temos que pegar a sua história e apresentá-la da forma mais convincente para a imigração, mas tem que ser a sua história. A gente não pode forjar documento, fraudar provas, porque isso pode gerar uma série de desdobramentos extremamente desagradáveis. Olha, isso é maravilhoso, eu agradeço muito o fato de você estar aqui com a gente hoje. Seu escritório, você como pessoa, dá para notar, né? Eu conheço todos, estou conhecendo vocês agora e o fato de você atuar, né, dessa forma, com essa idoneidade, com esse caráter, como advogado para os brasileiros aqui nos Estados Unidos é muito importante. E buscar bons escritórios é fundamental para você imigrante, você que quer vir para cá, você brasileiro que quer vir para os Estados Unidos, você buscar um bom escritório, buscar um bom advogado, né? Hoje a gente está aqui com Dr. Vinícius, e ele sim sabe o caminho, porque ele saiu do Brasil, ele sabe essa dor, ele conhece a sua necessidade, ele sabe do que você precisa. Imagina só, você ter alguém ao seu lado que entende a sua situação para te advogar, né? Para lutar por você. Então, são essas pessoas fantásticas que faz o brilho desse programa, que é do Na Mesa com David Pimentel, ser tão brilhante e ser tão assim inspirador para todas essas vidas, ser inspirador para você. Eu espero que você tenha a inspiração correta, que você busque o caminho correto, que você esteja conosco, sempre olhando os detalhes de cada bate-papo, de cada entrevistado, de cada empresário, empreendedor, ser humano que aparece aqui para conversar com a gente. A gente vê hoje o Dr. Vinícius Bicalho, um ser humano extraordinário, um homem de conduta, de família e que buscou, né, à frente dos seus negócios, teve a capacidade de se transformar, né, vir aos Estados Unidos, ir para Portugal. Daqui a pouco ele vai estar lá na Ásia também, eu sei disso, porque ele não para, né? Quando essa mentalidade empreendedora, ela tá sempre ali, ó, cutucando na mente do empreendedor, ele não para. Essa é a vida. Mas olha, eu quero te agradecer. Parabéns pelo sucesso que você tem aqui nos Estados Unidos como advogado. Você realmente é um representante do Brasil. Eu tenho orgulho de ver pessoas como você nos Estados Unidos que lutam, que estudou, saiu lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte e atua nos países, né, igual Portugal, na Europa, aqui nos Estados Unidos, e fala assim, poxa, esse é um brasileiro de sucesso. Está de parabéns. Isso é fantástico. Obrigado, David. Eu falo que a gente que mora fora do Brasil, a gente representa mais o Brasil do que se a gente estivesse dentro Sim. do país. Então, nós temos a responsabilidade de mostrar para o mundo um pouco do melhor do Brasil. E é o que a gente tenta fazer, e que você faz, que todos nós fazemos, e tentamos levar a vida com dignidade fora do nosso país de origem. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para esse amigo, essa amiga que está nos assistindo agora nesse momento. Deixa uma mensagem inspiradora. Qual é o melhor caminho que ela possa ter para vir para os Estados Unidos, ou aquele que já está aqui,
queira te buscar ou dê um conselho, né, interessante para esse empreendedor que está querendo vir para cá. Pode olhar para essa câmera aqui e mandar ver. Eu queria dizer para vocês que o sonho americano, ele é um sonho possível. E ele é possível ser construído com verdade, sem jeitinho, sem atalhos, com base na sua história, apresentando o seu caso para a imigração americana e mostrando que você é alguém que pode vir para a América para somar. Então, aqui não existe atalho. Faça baseado na verdade, que certamente você terá sucesso no seu caso. Isso aí. Dr. Vinícius Bicalho aqui com a gente. Eu agradeço novamente. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E aqui estamos em mais um programa do Na Mesa com Deixo Mentel, nessa versão, né? Pestana Hotel. Então eu deixei para você novamente o vídeo do que é o Pestana, essa rede global de hotéis e, olha, tem tudo a oferecer para você. Quem descobre o Pestana Hotel Group fica sempre com vontade de voltar. Porque encontra mais de 100 hotéis espalhados pelos 4 cantos do mundo e fica a conhecer as 4 marcas Pestana: Hotels & Resorts, Pousadas de Portugal, Collection e Pestana CR7 Lifestyle. Agora só falta descobrir onde vai querer ficar. Então até a próxima. Próximo Na Mesa com Deixo Mentel. Tchau, tchau.